Aumente o som. O Papo Delas Podcast vai começar. Cafeína e Patrícia vão papear. E os ouvintes incríveis vão apoiar. Let it go! Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigas do Papo Delas. Sim, nós voltamos. Nesse casamento primaveril com gosto de outono, está chegando a primavera, finalmente, não aguento mais. E a gente vem aqui com um papinho meio desagradável que a gente tem que confessar, né, Patsy? É, gata. Neste Papo Delas 84, a gente fala de coisas que não devia gostar. Sim, hoje vamos falar deles. Eles que fazem parte da nossa história, mas têm atitudes tão escrotas que a gente pensa, por que, meu Deus? Por que você? Você já defendeu alguém e se arrependeu muito? No minuto seguinte, no ano seguinte, logo depois, muito tempo depois? Esse é o episódio sobre quem a gente gosta da obra, mas que são escrotos e dão vergonha de falar. Bora lá? Bora! Papo Delas Podcast! Então, Patsy, esse episódio é o seguinte, me dá uma dorzinha no coração. Eu não amo de gostar tanto, muito, muito incondicionalmente de muitas coisas na vida, tá? São de poucas coisas. Mas quando eu gosto e aparece esse papo aí de separar da obra e tal, me dá dor física. Dá dor de estômago. Acho que é por isso que eu tô com gastrite, Paty. Te adoeceu. Ai, é muito difícil. Porque tem coisas, aí antes da gente falar quem é quem, e no meu caso são pessoas famosas, tá, gente? Mas antes da gente falar quem é quem, eu tenho que dizer, tem coisas que são afetivas. Fazem parte de algum momento muito importante da minha vida, de alguma coisa que afetivamente me pega, sabe? E eu tenho muita dificuldade de falar, ai, não vou ver mais, não vou ouvir mais, não quero mais saber, porque a pessoa é escrota. E aí, é claro que a gente fica com vergonhinha de falar, ai, mas eu gosto disso, né? E aí, olha, eu me sinto muito mal, mas esse é um episódio pra se sentir mal. E às vezes tentar buscar alternativas e se ferrar de novo. Que do meu lado vai ter esse detalhe aí. Mas vamos uma coisa de cada vez. Primeiro assim, vamos discutir aqui, Paty, se você separa as coisas bem, ou tem hora que você consegue, não, adoro, mas foda-se, não gosto mais, ou porque eu tento separar quando eu gosto muito. Assim, sendo bem sincera, eu tenho muita dificuldade de separar. Porque eu fico pensando naquela questão de, vou separar o artista da obra, vou consumir a obra, e aí eu vou dar dinheiro pro artista e ele vai continuar sendo um babaca porque ele tá ganhando dinheiro. Só o consumo da Patrícia não vai fazer diferença. Ok, mas se todo mundo pensar assim, todo mundo vai consumir, ele vai continuar juntando dinheiro. Esse lance de dar dinheiro, né? Eu vou ver um livro pirata, uma música pirata, sei lá. Tentar não dar dinheiro pro escroto, mas... Buscar o que caiu do caminhão, né? Bom, eu vou começar com o mais importante pra mim, tá, gente? No momento. Eu tenho outros 2 bem importantes afetivamente na minha vida, mas no momento em que eu estou apaixonada e terminamos agora uma série na Netflix, o Sandman, e eu sou apaixonada desde muito cedo, desde muito jovem, pelas obras de Neil Gaiman. Gata. Assim, tudo que ele faz eu gosto demais, os quadrinhos, das histórias, os personagens. Eu lembro quando eu conheci a personagem Morte, que é um dos perpétuos, né, e as tirinhas, os quadrinhos, eu postava no meu blog em 2002, sabe. Eu punha as tirinhas que eu adorava as frases, os textos dela, que eram lindos, são lindos até hoje. E aí eu estava ansiosa pra sair essa série do Sandman, saiu e logo depois veio todas as denúncias contra ele, que vamos deixar claro, até agora que nada foi julgado, tá? Mas a gente já sabe que tem um monte de denúncias de abusos, de assédio que ele passou aí durante os anos. De bizarrice. Gente, eu seguia ele em todas as redes sociais. Quando abriu o Blue Sky, eu fui das primeiras a seguir ele. E o Neil Gaiman falando, não tinha rolado ainda essas denúncias, sabe. Aí quando rolou, aí eu deixei de seguir ele, porque ele estava muito chato, claro, só falando disso e defendendo, alguma coisa assim. E eu fiquei tão triste, porque eu fiquei nessa coisa, eu não posso mais gostar do que eu adoro muito, há muito tempo, que ódio, você não tem como desamar alguma coisa, né, é muito difícil. Pessoas é difícil, coisas importantes na sua vida é difícil. Você vai tentando com o tempo a gostar menos, né. É claro que vendo as histórias você vai gostando menos e tal, eu tento não pensar nele, o que é difícil.
Eu consumi essa segunda temporada do Sandman, que muita gente tá criticando, também associando a ele, mas que ele não fez parte, então ele não ganha nada com isso, ele não fez parte. A Netflix decidiu encerrar a história só por causa das polêmicas mesmo, claro, de tudo. Tá certo. Good Omens, que é uma coisa que eu amava, amei a série, adoro o texto, também foi cancelado. Essa aí doeu em mim também, porque eu gostava dessa série. É uma tristeza pra mim, então eu queria mandar um beijo pra Morpheus. Não sei, tipo, que é o personagem que eu gosto muito, o personagem da morte, dos perpétuos. Ai, gente, o que eu faço, hein, Paty? Pô, nega, então, como você já começou puxando o Neil Gaiman, o que que acontece? Eu tive essa relação de virar e falar assim: "Puta que pariu, custava você prestar, filha da mãe?", com a J.K. Rowling, que é transfóbica pra cacete, né. Essa pauta aí, hoje em dia eu não uso mais o Twitter, mas no Blue Sky, volta e meia essa pauta aparece, porque ela é transfóbica. O que eu acho interessante da J.K. Rowling, interessante, é que ela é publicamente cancelada e continua, assim, parece que ela entrou num ciclo de que isso é tipo um marketing pra ela, né. Sim, ela tá achando bonito Estranho. ser Isso, contra a vida parece que dos outros. ela tá achando líder de um movimento. De merda, Sim, entendeu? ela não tem vergonha disso, ela não tá tentando se desculpar e tal, sei lá, de alguma forma, se justificar bizarramente, não. Ela tá levantando bandeiras, o que é mais bizarro ainda. Exatamente. E aí o que que acontece? Quando ela saiu desse armário da transfobia que ela se guardava, o que que as pessoas haviam falado? Se vocês gostam da história de Harry Potter e nananã, e nananã, tem outras histórias melhores às vezes até, que foram escritos e seguem um parâmetro muito parecido. Até ela mesma meio que pode ter plagiado outra história. E aí que história é essa? The Books of Magic, do Neil Gaiman. Aí eu, puta que pariu, até outra opção é uma merda. Fudeu. E aí eu fiquei assim, eu falei assim: "Ah, então foda-se, eu vou instalar o The Sims e vou botar a expansão de mágica". É, com a JK eu dei sorte, porque eu não fui Harry Potter's lover, eu não adorava Harry Potter, então pra mim meio que ela tanto faz, entendeu. Eu não preciso deixar de gostar de alguma coisa dela, porque eu nunca gostei muito, assim. Eu assisti, acho que os 2 primeiros filmes, como curiosidade, nunca li os livros, e é legal, interessante, olha que legal. Ah, ela é escrota, então não vou ver mais também, dane-se, não me doeu. Não, em mim doeu, porque pra você ter noção, um dos meus aniversários, eu não lembro qual, o meu presente foi o 7º livro. Ele ia ser lançado em julho? É julho? Setembro que é as férias deles, lá, acho que é setembro. Ia ser lançado em setembro, meu aniversário era em junho, a minha mãe perguntou: "O que que tu quer de aniversário?", eu falei assim: "Um livro que vai lançar só em setembro". E eu fiquei sem presente de aniversário até setembro pra ganhar o cacete do último livro dela. E foi a sua geração, né, a sua geração que logo depois de mim que pegou toda a saga Harry Potter. Exato, eu fui crescendo com os personagens no cinema. E depois, um pouco depois que eu tinha o primeiro livro que meu irmão ganhou na escola, que eu estudei, Pedro e eu, a gente estudou em escola pública. E aí a gente tinha, quando se formava e tal, ganhava, cada ano tinha um livro. Pedro ganhou o Harry Potter, eu ganhei um do Fernando Sabino. Eu comecei a ler por causa do livro que ele ganhou. Gostei e tal, aí eu fui lendo tudo na escola, no ensino médio, na biblioteca da escola. E o último eu ganhei na estreia e era o meu. Depois eu fui e completei a minha coleção. Um ano depois, saiu a notícia de que a mulher era transfóbica. Eu fiquei puta. Eu falei assim: caraca, acabei de gastar dinheiro dando dinheiro pra essa filha da puta. Fiquei muito bolada. Nossa, que ódio. E eu comprei, tipo, não comprei porque eu queria ler a história. Eu já sabia a história. Eu comprei porque eu queria ter. Nossa, fiquei muito revoltada. Se eu não me engano, você falou Fernando Sabino, ele também tem polêmicas canceláveis aí. Porra, tá vendo? Mas o dele eu não li, não. Na época eu achei chato, eu era criança. É, tipo Johnny Depp e a mulher dele lá, que até hoje eu não entendi o que aconteceu. Também não entendi. Esse daí eu deixei pra outras pessoas entenderem, eu fingi que não aconteceu. Mas também já fiquei de ovo virado com Johnny Depp, fiquei chateada. E muita gente, acho que a maioria que eu vi, pelo menos, estava defendendo ele, né. Eu não sei o que aconteceu ali, mas Ah, sim, tinha o vídeo dele batendo nela, né. Então, mas mesmo que tenha argumento pra ele tá puto, tipo, tá puto, grita e sai correndo. aliás, antes que alguém pegue a minha frase dizendo: eu não tenho que me incomodar falando
da J.K. Rowling não me abala, eu não tô dizendo que não me abala as críticas dela com a comunidade trans, tudo isso, não é isso. Eu tô falando, eu não me abalou em questão da obra. Que tenha sido ela a pessoa que fez. Você ficou puta o que ela fez. É. Mas a relação dela enquanto autora não era uma coisa que te afetava. Não, deixar de ver Harry Potter pra mim não faz diferença nenhuma. Foi quanto a obra. Tu nunca consumiu, né? Aí é fácil. Exatamente. Que ao contrário, vindo na mesma seara dos escrotos que falam bobagens, que aí nós temos um rei, que é Morrissey, o ex-vocalista do Smiths. Fala muita merda que ele fala, mas boa merda. Ele coleciona declarações racistas, supremacistas, ele é radical vegano, né, e ele usa isso de uma forma muito estranhíssima, assim, ele tem declarações horrorosas, ele coleciona isso, parece que ele faz de propósito, há muito tempo. Só que é um problema pra mim, Paty, porque Smiths, junto com a e Tears for Fears, Tias fofinhas. são meus irmãos mais velhos, sabe. Eu cresci desde os 10 anos, menos até, ouvindo eles e chorando na parede, Oh, meu Deus. traduzindo pastas, eu tinha pastas e pastas De música todas as traduzida. letras traduzidas, eu ficava decorando aquilo. Eu sou apaixonada pelas músicas do Smiths, pela música do Morrissey também, tem trabalho solo dele. Uhum. E quando eu comecei em baladinha, até o pessoal aí que conhece Madame Satã e tal, só tocava isso, a gente dançava virado pra parede, gótico, sabe, tipo, sofrendo, com o copo na mão, aquele sofrimento, e tudo me remete a essas músicas. Hoje eu posso estar em qualquer lugar do mundo, começa a tocar essas músicas, eu paro e respiro, sabe, como se fosse, ai, tô em casa, sabe. Gata. Me pega muito forte. O imbecil que é o Morrissey, como é que eu vou separar as coisas? É muito difícil separar, muito difícil. Mas eu ainda gosto tanto. Assim, pra mim, o Morrissey é tipo a J.K. Rowling pra você. Não faz nem cheira. Entendo que ele foi importante pra música, dentro do que ele se propunha a ser, nananana, mas assim, ele foi um babaca. Ter que não consumir as coisas que ele faz, pra mim não foi difícil, porque eu ouvia uma outra música, então eu virei e falei assim, ok, não vou mais consumir, foda-se. Não me dói, não. Mas é aquilo, da mesma forma que eu cresci com o Harry Potter e quando essa filha da puta falou esse monte de merda, me doeu que ela tivesse feito isso porque eu gostava muito da obra dela, você sofreu com o Morrissey porque você cresceu dançando pra parede ouvindo ele. E é um belo exemplo pra mim, que eu quero dizer, do afetivo, porque assim, eu gosto de outros idiotas, tipo Marilyn Manson, mas não me dói deixar de ouvir. Tipo, dane-se o Marilyn Manson, ele foi escroto, ele tem um monte de acusações e tal, eu não vou ouvir mais, eu acho ele bom pra caramba, gostava das músicas dele, adorava os álbuns, gostava de tudo. Não preciso mais ouvir porque não me dói, isso não tem uma relação afetiva pra mim como tem as músicas do Smiths. Então, é muito mais dolorido quando tem essa relação afetiva e eu acho que é legal a gente falar, porque a internet, Paty, hoje tá muito radical, né, assim, as pessoas te cancelam se você ouve tal coisa, cancelado. Você gosta de tal coisa, cancelado. Mas a gente tem que entender as motivações disso também. Como você falou da sua geração, que ama toda aquela saga do Harry Potter, que tem os livros, que gosta de falar sobre eles, que tem gente que já teve podcast só sobre isso e tal, e aí desistiu do podcast por causa da J.K. Rowling. Pô, é uma paixão que você tem, né? Sim. É difícil mesmo. Pô, mas te falar, não sei como que essa relação é com você, mas comigo o que acontece é que depois que vem uma merda dessa muito grande, mesmo que eu goste, eu brochei. Você consegue desgostar da obra? Gostar menos? É essa a palavra. Não, a palavra é essa, me dá desgosto. É isso. E não é uma coisa que eu preciso, que eu racionalizo pra conseguir fazer. Tipo, vou parar de ouvir a música tal do fulano porque ele foi um babaca, ele foi agressivo, ele foi racista, ele foi misógino, ele foi transfóbico, então por isso eu preciso parar de gostar dele. Não, a partir do momento em que eu sei que aquela pessoa teve a capacidade de fazer aquilo, consumir algo que me remete a ela, por mais que eu tivesse aquele apelo emocional de gostar muito antes, quando eu ouço, já me dá desgosto. O sentimento é esse, eu sinto desgosto. Um artista que eu gostava muito na minha adolescência, muito, é o Chris Brown. Esse foi difícil, né? Nossa, eu
amava a música dele. Ele, enquanto dançarino, ele é muito talentoso. Eu consigo entender, racionalizar que ele é talentoso, mas eu não consigo mais gostar. Acho que 2 dessa geração que me deram essa sensação foi o Chris Brown e o Timberlake. Timberlake, a merda é recente, né? Aí eu já não consumo mais o que ele produz. Eu, assim, não adorava eles, mas eu tinha uma admiração, assim, de talento, sabe? O Chris Brown veio de uma geração que falava assim: "Vai ser o próximo Michael Jackson", né? Ele era bom pra caramba. E assim, quando o Chris Brown bateu na Rihanna, eu adorava ele. E aí, quando eu vi o que ele teve capacidade de fazer, eu passei a sentir desgosto. E é uma coisa assim que o pessoal vira até fica falando, militante. Não, não é. Mas também, se quiser chamar, foda-se. É isso aí. Só que o que acontece é que quando, tipo, ele lançou uma música nova, a música, ela tecnicamente, ela é maravilhosa. Ele vai se apresentar, ele tá dançando maravilhosamente bem. Se alguém virar isso, que aí eu também já não sei mais o que ele faz. Nem sabia que ele ainda estava ativo. Eu soube o dia desses que ele estava. Porque vieram me mostrar. Pô, Patrícia, olha essa música nova do Chris Brown. Olha esse vídeo dele dançando. Eu olhei, eu conseguia olhar e falar assim, tecnicamente isso que está sendo feito é muito bom. Mas eu não consigo sentir prazer de estar vendo. Porque eu olho pra aquilo, a única coisa que passa na minha cabeça é falar assim, e ele teve coragem de fazer aquilo com a Rihanna, né? E bater nas outras parceiras dele também. Você acha que já estão passando um pano pra ele ou ele vai ser cancelado para o resto, assim? Porque ainda tem isso, né, tem alguns artistas, tipo o Champagne. É. O Champagne, ele foi casado com a Madonna, Ele bateu nela, né? ele bateu nela, mas ele não só bateu, ele torturou, foi uma coisa horrível, né. Cruzes. Eu era muito novinha quando isso aconteceu. Ele amarrou ela, teve um negócio, assim, horrível. Aí depois, tipo, do nada, agora 30 anos depois, não do nada, né, mas eu vi entrevista deles do tipo: "Não, a gente é amigo, se dá bem, tal, tá tudo bem". E o Champagne nunca foi assim, ele foi preso, né, ele foi preso, passou, aí parece que foi perdoado, sabe. Ele não teve essa coisa de pro resto da vida, ficou marcado por isso, ninguém mais fala disso, né, não teve isso. Você acha que o Chris Brown vai ser assim? Cara, eu não sei. Eu realmente não sei como é que tá a questão da mídia com o Chris Brown, porque eu não consumo mais nada dele. Nada mesmo. Então, assim, se estão tentando passar pano pra ele, eu não sei. Agora, eu não acho que deveriam. Porque as poucas vezes em que eu tive notícia dele, tirando essa última vez que não sei quanto tempo tem, que falaram de uma música nova que ele lançou, todas as notícias que eu tive foi dele batendo em mulher ou ameaçando mulher. Que foi a Rihanna, depois teve uma outra namorada, aí terminou, aí teve uma outra garota, aí terminou, aí teve uma parceira que não era um relacionamento sério, mas ele perseguiu. Foram coisas assim. Então, assim, eu espero que não esqueçam, porque ele continua fazendo. Não é uma coisa tipo, foi um grande babaca, se arrependeu, cumpriu uma pena, mudou e tamo aí. Que aí existe essa possibilidade, não é o caso dele. Então não tem que passar pano. E relativizar, virar e falar assim, mas a música dele é tão boa, ele dança tão bem. Eu sei que tecnicamente, ele é bom. Ele sempre foi bom tecnicamente. Desde quando eu era adolescente, eu não sabia que ele era um escroto. Mas ele é um agressor de mulheres. No fim das contas, é isso. É você tá dando dinheiro, tá dando fama, tá dando meios dele conseguir mascarar o que ele tá fazendo. Porque ele continua fazendo. Tô tentando pensar aqui, lembrar de algum exemplo que eu tive igual a você, assim, que gostava e conseguiu largar a mão, né, que nem eu falei do Marilyn Manson, mas assim, na época da pandemia e aquela coisa política toda, bá bá teve o lance do superdotado Roger, do Traje a Rigor. O queizão. É, o QI alto, que pra mim foi uma tristeza, porque eu adorava a banda, adoro as músicas, gosto de ouvir desde os anos 80, o acústico deles é muito bom, eu ouvia pelo menos uma vez por semana, aquele acústico. E aí depois de tudo aquilo, eu dei uma "Ah, legal, a música ainda é legal, mas deixei pra lá, eu consegui isso". Outro cara que eu adoro dos anos 80, que é o Lobão, também deu uma despirocada política durante muito tempo, É. começou a falar um monte de bobagem, brigar com todo mundo. Agora ele despirocou do avesso, né, ele voltou agora do avesso e tá tudo ao contrário. Ele é assim, desde os anos 80 que eu acompanho, cada hora ele é extremo de um lado. Tem gente que é assim, né, tem gente que tudo é extremo, né. Aham, era isso que eu ia falar. O Lobão, ele tá sempre em alguma ponta, ele nunca tá no meio. Eu tenho uma tia que é assim. É, ele foi vetado, banido da Globo por estar gritando "Lula lá" nos anos 90, no Faustão, ao vivo. Então, assim, você vê como é extremo as coisas, né. E eu acho a música dele maravilhosa. O Lobão, particularmente, a gente não sabe nem o que que faz. Exato. Porque hoje ele tá aqui, amanhã ele tá lá, tu não sabe onde ele tá, então eu só deixa ele quieto aí na dele.
Ele é um talento de compositor multi-instrumentista, ele Aham. gravou os últimos álbuns aí, que ele gravou todos os instrumentos, ele é um talento. Gosto muito das músicas antigas dele, o álbum acústico também dele eu ouvi milhões de vezes, adoro. Quando tem um churrasquinho, alguma coisa, eu coloco ainda de vez em quando. Mas essas 2 pessoas aí, eu vou confessar que eu gostava muito de ouvir toda semana, e aí dei uma broxadaça. Assim, o Traje eu ouvia uma música ou outra de vez em nunca, então assim, quando eu virei falei assim: "Ah, parceiro, então já ouvia de vez em nunca, agora vai ser só nunca". E o Lobão, eu ouvia ele com mais frequência. Hoje em dia eu não busco mais a música do Lobão, mas se eu estiver ouvindo uma playlist aleatória e tocar Lobão, eu não pulo, é isso. Agora o Traje a rigor, pulo. Eu disse: "Ah não, tudo tem limite". É, que tá muito associado ao superdotado, insuportável. A única coisa que eu sei dele é que ele é superdotado. E avaliação de inteligência por QI nem é mais utilizado. Então, assim. É, mas é que eu nem sei de onde veio isso. Teve uma coisa, acho que foi na época dos anos 90 também, que Década de estava na 90. moda. É. Estava na moda, todo mundo fazia teste QI, né. Tá voltando a ter essa moda, tu tá vendo, né, nas redes sociais. Ah, é, tem no TikTok. Ah, agora é a nova moda. Teve a moda do TDAH, todo mundo se diagnosticava com TDAH via TikTok. Aí você pergunta: "Você foi num profissional de saúde mental pra poder verificar se você tem realmente isso ou se você só é uma pessoa que é desligada, uma pessoa que é desatenta, sem ter nenhum CID?" A maioria das pessoas falava: "Não, porque disseram que bater muito o pé e se distrair com facilidade é TDAH." Mas às vezes você só está acostumado a consumir vídeos de 30 segundos e você não trabalha mais a manutenção de uma memória por muito tempo. Então a gente tem que saber o que que é hábito, o que que é realmente uma questão neurológica. Às vezes você só não trabalhou isso, você não leu o livro. Então assim, são questões. Agora, essa coisa do QI, de superdotação, nossa, tá vindo uma moda agora, não só no TikTok, no Instagram também. Tem um monte de gente achava que era TDAH, era superdotação. Achava que era não sei o quê, era superdotação. Agora todo mundo é superdotado, então o Roger, ele é só mais um. Mais um, né. Aliás, tá na moda esse ano cancelar os jovens cancelar gente da antiga, por causa dos filmes biográficos aí que estão aparecendo, né, o Raul Seixas, o Homem com H, do Ney Matogrosso, não sei se você tá acompanhando, mas assim, agora parece que o cancelamento estão cancelando o Cazuza, pá. Caraca, o que que o Cazuza fez? Qual parte? Porque no filme, ele é retratado como ele é, um mimado, chato mimado. Mas ele é Mas mimado. a gente sempre soube, porque eu, pelo menos, sempre acompanhei o Cazuza desde criança, as músicas dele, ele sabe a história dele, ele é um playboy mimado, chato, sempre foi. Ele nem negava isso, Sim. É, ele nunca negou, ele sempre falou que ele foi um filhinho de papai. mas parece que estão descobrindo agora com o filme que ele é um playboy chato, mimado, porque o Ney era um cara legal, né. Uhum. O Ney Matogrosso era o cara legal, então ficou esse contraste, então as gerações novas estão cancelando o Cazuza, novamente. O Cazuza é um cancelado uma vez a cada 5 anos. Não, então assim, daqui a pouco o pessoal vai cancelar Renato Russo, que era outro mimado. É, o Renato Russo tentam bastante. A sorte do Renato foi ter morrido cedo. Ah, mas o Cazuza também. É, o Renato, Ayrton Senna, esse pessoal que morreu cedo, vira e mexe aparece assim: "Ai, será que hoje em dia ele pensaria como?", sabe. "Ai, com certeza ele seria conservador. Ai, com certeza ele seria isso". Aí começa a cancelar ele hipoteticamente. E não tem como a gente saber, porque se a gente for partir desse princípio, a gente jamais acharia que o Lobão ia ter virado de extrema direita, meu anjo. É isso, não tem como saber, as pessoas. Mas a gente já entendeu agora mais velho que pessoas que são extremos, elas vão pra qualquer lado extremo, a hora que quiser. Exatamente, então assim, mas esse cancelamento do Cazuza por ele ser playboy, então vão ter que cancelar Renato Russo, porque também era outro playboy. Aliás, toda a galera ali de Brasília era playboy. O único incancelável é Dinho Ouro Preto. Que tá aí com a pele de 15 anos a 50. É que teve uma época também lá na pandemia, pós-pandemia, briga de política, que eu virei e falei assim: "Então, acho que eu vou me ausentar um pouco aqui, porque eu tô ficando doente", sabe. Eu fiquei, na época, malucaça. Comecei a ficar paranoica, sabe, querendo buscar em tudo. Eu fiquei o tempo todo eu via notícia, era o dia inteiro notícia em tudo quanto é lugar. Eu fiquei tanto que quando acabou entre as 2 anos depois, lá 2022, né, começou a ter eleição, não sei o quê, eu comecei engraçado, me veio um rebote que eu não quero mais ver nada. Aí eu comecei a me alienar um pouquinho, Eu me alienei. porque eu já estava exausta. Exato, mas eu me alienei por causa disso. Teve uma época que
eu sabia o que estava acontecendo, minha única fonte de informação era o Medo e Delírio em Brasília, porque eles contavam com humor. É, que foi de muita gente, né. Eu não tinha saúde pra ver as notícias. Era isso, era literalmente essa situação. Ver as notícias me dava ansiedade. Não crise de ansiedade igual muitas pessoas têm, né, que é você ficar, passando mal e tal, mas eu ficava ansiosa, eu ficava pensando: "Fudeu, vai dar outra qual vai ser a próxima merda?". Eu ficava nessa ansiedade, sabe? Eu gosto de ver esse pessoal, mas assim, eu queria até, sei lá, é um desabafo, assim, muita gente tá dizendo: "Ah, eu me informo pelo Medo e Delírio, eu me informo pelos Galas Feios, eu me informo pelo Midcast, eu me informo não sei o quê". E assim, esses perfis todos, Tem viés. além de ter viés, eles são opinativos. Sim. Não é uma central de informação, né, como comunicação: "Ai, Globo lixo", não é isso. É diferente do jornalismo, seja ele qual for, de qualquer meio, Sim. com uma central opinativa. Então a gente tem que saber criticamente que a gente tá ouvindo negócio, que a gente gosta, concorda, se diverte e tal, que é opinativo. Eu não tô me Aham. informando tudo, porque aí senão a gente vira tia do Zap também, Sim. né. "Ah, eu ouvi lá". Uma coisa que começou a me pegar muito também, quando eu tentava ver os jornais padrão, né, que eu começava a ver o viés da notícia também. Falei assim: "Ó, essa notícia tá enviesada, porque teve tal, 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 tal que não foi falado. Que da forma que foi falado, tá dando a entender X, mas tá faltando coisa aí". Aí eu Exatamente. comecei a ficar paranoica, eu virei e falei assim: "Eu vou ficar maluca, então eu vou parar de ver". Mas eu fiquei um bom tempo pelo Medo e Delírio. Eu ouvia o Medo e Delírio pra saber, eu concordava com o que eles diziam também, isso me dava massagem no ego, não vou negar não. E depois de um tempo eu parei, mas eu nem sei em qual episódio eu parei. Só que aí eu já estava bem da cabeça. Eu virei e falei assim: "Não, vou ver notícias em outras em tudo aí, e vamos ter outras coisas pra fazer do que ficar esperando a merda acontecer". Porque teve uma época que eu estava esperando a merda acontecer. Essa da paranoia me fez lembrar minha avó, seja lá onde você estiver, vó, que ela dizia uma coisa maravilhosa, que ela falava: "Sabe por que você não consegue ter religião? Porque você fica buscando informação sobre ela". Já já ouvi algo do gênero, tá. Você estuda demais. Você fica lendo essas coisas, fica ler tudo. Minha avó morreu com 85 anos, sem ter lido a Bíblia inteira, entendeu? O que o padre falava estava bom. Meu Deus. Porque assim ela acreditava, né. E eu entendo, ela na simplicidade dela dizia o quê? A ignorância é uma bênção. Uma bênção, quanto mais você quiser informação, menos você acredita em qualquer um, seja na política, seja na religião, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, né. Na academia, a gente fala que quanto mais você se especializa, mais você tem noção da amplitude da sua burrice. Isso. E esse episódio aqui, a gente tá falando, batendo um papo sobre os nossos pessoais aqui, É. conhecidos e tal. Se a gente for pesquisar bem. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Tem 2 aqui que eu quero comentar, e aí a K-popeira, né, gente, me perdoe desde já, porque essa questão que você falou do Morrissey, eu acho que o mais próximo que eu posso sentir da dor que te doeu, porque a J.K. Rowling me doeu por conta do contexto de adolescência e tal, mas esses 2 que eu trouxe eram pessoas que eu admirava. Que a J.K. Rowling não, tipo, ela é uma ótima autora, fez uma história que eu gostei. E aí depois eu virei e falei assim, ela é uma péssima pessoa, e eu gostei da história que essa filha da puta fez, mas agora eu não consigo mais consumir, porque eu lembro que quem fez foi ela. Agora, esses outros 2, são 2 coreanos, eles eu admirava. Rapidinho, deixa eu brigar aqui que meu gato vai fazer merda. Luiz Henrique, não discute comigo. Ele tem argumentos, esse safado. Não vai pular ali, ele quer pular em cima do computador do Bergs. Não devia gostar de pets. E aí, ó, Luiz Henrique. Deixa eu tirar o Luiz Henrique daqui, que ele tá olhando muito pra um lugar que se ele pular vai dar muita merda. Pera aí. Luiz Henrique, vai ficar com teu pai. Não discute comigo não, vem cá. Vai ficar com teu pai. Vai lá, segue teu pai, meu filho. Voltando aqui. Os 2 atores, um deles é cantor e ator, mas... Então, artistas. Bota assim. Um deles era o Kim Soo-hyun. E aí, pras K-popeiras dorameira, é o cara que fez Rainha das Lágrimas, Tudo Bem Não Ser Normal. E ele é um ator, ó, que eu admiro esse desgraçado, esse filho da puta aí, ó. Há uns 15 anos. Mas você admira por quê? Porque ele é bom ator? Porque ele é bonito? Ele é um ator muito bom. Ele, antes da merda acontecer, ele era o ator mais bem pago da Coreia do Sul.
Ele é um ator muito bom. Ele é um cara que eu acho gatíssimo. E, a priori, né, ele era uma pessoa muito gente boa. Cara, eu realmente admirava ele. Eu falava assim, pô, o pessoal podia ser como ele, pô, um cara maneiro, é envolvido com um monte de coisa legal, fazia trabalho social, é um profissional muito bom, é versátil, bem educado, nananana. Aí veio a merda, que foi uma menina, que é uma artista lá coreana também que se matou, e ela, depois que aconteceu a questão, né? A gente foi saber que ela era namorada dele, ex-namorada dele, e que, aí vamos para as camadas, né? Eles começaram a namorar quando ela era adolescente e ele já tinha mais de 30 anos. Primeira merda aí que a gente não sabia, porque isso foi um namoro por baixo dos panos. Só saiu do armário essa informação depois que ela tinha falecido. Eu acabei de ver que a Disney mais cancelou um dorama por causa dessas polêmicas dele esse ano ainda. Sim, porque isso é recente. A menina morreu tem pouco tempo. Ele tinha a própria produtora, que inclusive era a produtora dessa menina. E há uns 3 anos atrás, ela se envolveu num acidente. E se eu não me engano, a pessoa que ela atropelou veio a falecer, alguma coisa assim. E a empresa arcou com todos os custos, com a família da vítima, com o reparo do carro dela, tudo isso. A empresa, e na época ela namorava ele, a empresa arcou com a parada toda. E aí o que foi divulgado na mídia na época, eu não fiquei procurando mais, então se eu tiver desatualizada aqui, popeiras, me atualizem. Ele falou pra ela que ela poderia pagar a dívida quando ela tivesse financeiramente estável, porque ela não, naquele momento ela não tinha esse dinheiro. Tá. Aí eles terminaram e pouco tempo depois do término, chegou uma... É mandado que se fala? Uma citação. É, uma judicial, obrigando ela a pagar o que ela devia. Sendo que esse acordo inicial de ela pagaria quando ela tivesse financeiramente estável, tinha sido feito de boca, não tinha sido um contrato, porque eles eram namorados. E aí ela tava se reerguendo, tava começando a juntar um capilézinho, né, pra poder ficar bem e pagando ele aos poucos. E aí ela já era uma pessoa que tinha questões de saúde mental dela, né? E aí se somou com essa dívida absurda, onde ela ia falir, e ela não aguentou e ela se matou. Sendo que, tipo, esse dinheiro não faria falta pra ele. Dava pra ele parcelar. Ele é o ator mais bem pago daquele país. Ele não tá passando aperto, sabe? Mas como agora ela não namorava ele, então agora ela tava endividada. Se ela tivesse dando pra ele, ela não tinha dívida. E aí vem essa questão financeira, que já por si só é de uma escrotidão imensa, porque ele havia dito uma coisa e ele desdizeu, porque não estavam mais juntos. Só que, nesse balaio, tem a questão de quando ele começou a namorar ela. Porque ele tinha mais de 30 e ela era adolescente. E isso é aliciamento de menores. Porque ela não tinha uma idade tão jovem pra ser um caso de pedofilia. Mas estava ali flertando, entendeu? E aí eu fiquei completamente desolada. Eu fiquei desolada. Quando eu li essa notícia, eu falei assim, não, tem que ser outra pessoa com o mesmo nome. Meu Deus. Aí quando eu fui pesquisar, puta que pariu a ele. E eu fiquei triste. Pior que eu tinha uns 3 doramas dele que eu tava na lista pra assistir, e que são doramas que todo mundo que viu falou que é muito bom. Eu tava, inclusive, assistindo Rainha das Lágrimas na época. Eu não conhecia não, eu fui pesquisar dele, realmente ele tá se ferrado esse ano, né. Não, Esse ele ano se fudeu e tem que se fuder. Só que assim, quando eu soube, foi a mesma coisa que eu falei. Agora eu olho as coisas que tem ele e eu sinto desgosto. Ele era um cara que... Ele, quando eu soube o que tava acontecendo, eu fiquei torcendo pra ser alguém que tinha o mesmo nome. Mas agora eu sinto desgosto. Eu olho pras coisas dele e eu penso, cara, que filho da puta. E eu não consigo. É a mesma coisa que aconteceu há muitos anos atrás com um outro cara, um outro artista também coreano, que é o Park Yoo-chan. Ele é um dos caras da banda que me fez gostar de K-pop, quando eu era adolescente. Pra você ter noção de quem é esse filho da puta. Ai, que ódio, meu Deus. E eu gostava muito dele. Esse ambiente do K-pop coreano é bem tóxico, né. Eu cheguei a ver um É. vídeo de um pessoal que é fã disso, discutindo sobre isso, né, como o ambiente é tóxico. Não, ele é muito. Ele é emocionalmente, ele é fisicamente tóxico. A Coreia do Sul é um país muito machista. Então, assim, são muitas questões que quando você vai consumindo e você vai conhecendo mais, você vai ficando pensando, pô, não quero mais ver também, entendeu? Tem um ou outro que não, tipo os meninos do BTS. Deus, por favor. Que nunca aconteça com eles, né, porque eles parecem tão perfeitos, né. Não, o BTS, até a presente data, eles são garotos muito bons. Assim, cabeça boa, engajados com coisas legais. A forma como eles direcionam a fama deles
pra propostas que são saudáveis. Eles, tipo, quando eles eram, pra você ter noção, quando eles eram adolescentes, eles fizeram uma música. E a música, tu vai ver, é uma música de adolescente, mas ela tem um ar machista. E aí eles fizeram o quê? Eles fizeram uma nova versão, outra letra, tudo diferente, mas uma música que apagasse a mensagem daquela primeira. Porque eles não concordavam com o que eles tinham cantado. Eles agora, adultos. Eles olhavam pra aquilo com eles adolescentes, que, tipo, naquela época, o mais novo tinha 14 anos. Eles eram muito adolescentes. E aí, adultos, eles olharam e falaram, não, aquilo tá errado. E aí, eles desdisseram aquilo. Então, assim, eu todo dia peço assim, Deus, protege o BTS, pelo amor de ti. Porque aí eu vou ficar muito puta da minha vida. Olha, eu vou tacar minha cabeça na parede. Mas o Yu-chan, o que que acontece? O Yu-chan, ele tinha muito esse arzinho de gente boa. Mas era aquela coisa, tipo, vivendo a vida dele, fazendo os shows dele. Não era... É diferente do BTS, que é engajado com questões sociais maneiras. O Yu-chan, não. A banda do Yu-chan trabalhava com a imagem, só. Que é o DBSK. Aí, passados uns anos, ele e mais outros 2 caras saíram da empresa principal deles, porque o contrato era muito escroto, e era porque eu li o contrato. Eu era essa fã. Mas pode ir. Eu era essa fã, gente. Meu Deus! Gente, eu melhorei o meu inglês por causa do K-pop. Porque eu queria ler as fofocas, e as fofocas só estavam em inglês. Não tô zoando. Ai, Então, assim, hã. eu era essa fã. Eu li o contrato, que tava em inglês, que foi traduzido do coreano pelas fãs coreanas. Hã. Aí, beleza, ele saiu, nananana. Só que, de uns anos pra cá, de uns 7 anos pra cá, mais ou menos, começou a vir um monte de acusação dele. Acusação de abuso sexual, acusação de importunação sexual, a acusação de uso de drogas que não são permitidas lá, mas assim, nem maconha é permitido na Coreia. Só que também de ele convencer outras pessoas a usar. Ele convencer a ex-namorada ele convencer a ex-namorada dele a usar metanfetamina. Eita. Entendeu? É, coisa pesada, mas assim, tiveram muitas acusações de abuso sexual. As primeiras acusações foram disso. Depois que foram cavando, e a merda foi saindo. Tanto é que hoje em dia ele não é mais um artista público, não é uma pessoa pública. Ele se aposentou, ele foi morar numa roça e tá vivendo de cuidar de terra, entendeu? Ele sumiu. Foi cancelado mesmo. Não, esse aí foi cancelado real. E assim, se você vai na Coreia do Sul, tem várias outras merdas. Porque, por exemplo, tem uma banda, que aquela ali eu falo, olha, tem um que ainda bem que era o meu favorito, que é o Big Bang. Big Bang acho que até tá ativo, voltou e tal, tá trabalhando. Mas assim, são 5 caras. 2 deles foram presos por uso de drogas. Foram pegos em aeroporto, trazendo ou levando droga, não lembro. Não era traficando, era levando para o consumo próprio, mas não podia. O outro teve problemas com a polícia porque ele dormiu no volante e ele matou uma pessoa atropelada. Ixi. Esse eu fiquei com pena, porque ele dormiu, ele tava muito exausto, ele não fez de propósito, entendeu? Mas ele fez essa merda, e esse eu fiquei com pena, foi tadinho dele. O outro era um dos líderes de um dos maiores esquemas de prostituição e abuso de mulheres. Gente. Ele tinha uma boate que ele chamava vários artistas e esses artistas pagavam pra ele poder drogar meninas pra eles poderem usar com cunho sexual. E filmavam essas meninas. E faziam blackmail. Como é que fala blackmail mesmo? Quando você fala pra pessoa, se tu não fizer o que eu quero, eu vou te sacanear com isso aqui, hein? Qual o nome desse negócio? Ameaçando. Eles ficavam ameaçando as meninas de exposição e todos eles da mesma banda. E aí tem o 5º cara. Que banda, hein? Não, e esse 5º eu virei e falei assim, gente... Porque ele é um cara todo certinho, todo nananã, ele é todo certinho. E aí quando deu essa merda para todos os lados, ele sumiu e foi casar com a namorada dele. Nunca estive aqui. E desapareceu uns 3 anos. Só trabalho aqui, né? Exatamente, ele desapareceu uns 3 anos. Ele foi casar e as notícias dele era... Taeyang pede namorada em casamento. Taeyang marca a data do casamento no civil. Taeyang marca a data do casamento na igreja. Fotos do ensaio de noivado do Taeyang. Fotos do casamento do Taeyang. Taeyang vai pra lua de mel. E pros outros estava Daesung atropelou e matou não sei quem. O G-Dragon preso com droga. E um dos meninos, o T.O.P., ele foi um dos que foi preso com drogas. Ele teve várias questões, ele
se resolver as questões dele com a polícia, né? E ele é um dos atores que tá no Round Six. Ainda tô pra assistir aí, ter coragem de assistir aí, porque eu não gosto muito de reality, essas coisas, mas tá todo mundo falando que vale a pena, né? Disseram que a terceira temporada tá uma merda, não sei, não vi. Mas na segunda temporada tem um cara que ele leva drogas pro Round Six. Esse é o T.O.P. Ah, olha só. Então não é tão ficção assim, né? Né? Acho que leva êxtase, alguma coisa assim. Alguma coisa que é tipo uma balinha, eu acho que é, não sei. Aí o T.O.P. ele deu essa volta, mas a banda, não sei como é que tá a banda também não, que eu não tenho mais consumido. Mas foi uma banda que quando começou a dar muita merda, principalmente essa questão da Burning Sun, que o nome da boate é Burning Sun. Eu fiquei assim, o que isso, cara? Porque esse da Burning Sun caiu muita gente, tinha muito artista, ator, cantor, apresentador, muita gente envolvida. Quase um Puff Daddy. Não, era tipo isso mesmo, porque eles tinham grupos de rede social pra eles compartilharem esses vídeos, pra todo mundo ter esses vídeos, caso precisasse ameaçar as meninas. Eu nem citei o Puff Daddy aqui, gente, porque primeiro que eu não conheço ninguém que goste tanto dele. Segundo, Ninguém gosta. e segundo que também não esperasse isso dele. É. Porque ele sempre foi meio zoado. Então, você vai ouvindo as histórias e falando, nossa, que horror. Mas é ele, né? Não tem surpresa, né? E Kanye West também. É outro que Eu não gosto dele, viu? acho que ninguém gosta, né? A mulher dele, né? Nem ela gosta. Tu vê a cara de desgosto quando ela tá perto dele. Estranhíssimo. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Eu queria terminar aqui, a gente falando tanto de afetivo, né? Eu queria terminar com o maior de todos. E que eu não preciso nem contar de tudo que aconteceu, porque até as pessoas que não viveram a época mágica sabem, ou têm ideia, que é ele, né? Michael Jackson. Assim, não tem jeito, gente. Eu não vou deixar de ouvir Michael Jackson. O Michael Jackson foi o grande amor da minha vida. Enquanto eu falei dos meus irmãos, que eram o Morrissey, que o grande amor da minha vida. Eu cresci com o Michael Jackson, além de chorar de ver ele nos clipes do Fantástico, criança. Eu tenho uma passagem muito legal, marcante na minha vida, que quando ele veio fazer o show aqui em São Paulo, no Morumbi, foi comecinho dos anos 90, se foi 90 mesmo, alguma coisa assim, a Globo ia transmitir esse show, né? E aí eu era criança ainda e eu pedi pro meu pai, eu quero assistir. Ele falou, tá, fecha a porta aí e não deixa alto, né? Porque só tinha televisão na sala, né? Aí, depois da novela, apareceu o show. E eu, assim, como criança, a minha informação é que tava tendo umas denúncias que ele tinha feito mal pra algumas crianças, né? Era só isso, assim, que eu tinha entendido. E que tava todo mundo contra ele, que ele ia ser preso e que ele nunca mais ia cantar. Era isso que eu sabia na minha cabeça. Eu passei esse show assistindo no meu sofá. Eu lembro, eu devia ter máximo 10 anos, mas eu tava sentada no meu sofá chorando, assistindo o show. Chorando. Eu passei 2 horas de show chorando no sofá, assistindo a Globo na televisão ruim. Eu era apaixonada por ele. E assim, na época católica, fazendo catecismo, eu passei aquela noite rezando para Deus salvar ele. Eu tive esse momento, sabe? Eu era completamente apaixonada por ele. E eu passei aquela noite na cama, depois do show, chorando e rezando. Deus, salva o Michael Jackson, salva o Michael Jackson. Então, assim, eu lembrando da Adrianinha, a cafeininha ali, né, com 8, 9, 10 anos, completamente iludida, inocente, apaixonada. Uma pessoa completamente aleatória no mundo, eu fico colocando no mundo daquelas crianças que estavam com ele. Eu assisti os documentários todos, acho que era aquele documentário horroroso, daqueles depoimentos horrorosos e tal, que impactam, mas se eu estava naquela condição, sendo uma pessoa completamente aleatória, você imagina se eu tivesse no lugar daquelas crianças, eu realmente ia estar iludida, né? E aí tem uma questão. No fim das contas, com relação a Michael Jackson, o que foi resolvido? De fato, ele fez o que fez ou... Então, até hoje não foi, né? A primeira teve um acordo, você imagina, os pais aceitaram um acordo. Então ele pagou milhões, e aí ficou entre os pais serem mercenários ou ele ser muito rico a ponto de dar dinheiro pra abafar o caso, né? Ficou aquela, é ou não é? E aí depois veio todos esses depoimentos dessas crianças já adultas, né? Começou a vir um monte de gente que aí também ficou na condição. Será que é porque todo mundo quer ganhar dinheiro em cima dele? Será que aconteceu? Aí ele morreu, aí veio esse documentário. O Living Neverland?
Que é de deixar o estômago virado dos depoimentos, das Sim, histórias. mas é isso que eu ia perguntar. Por quê? Porque depois, alguns dos adultos que deram depoimento assumiram que era mentira o que eles falaram. Teve um ou outro que falou. Mas um ou outro não, né. Não, sim, assim, teve um ou outro que assumiu que tinha mentido. Os outros não falaram nada. E a história dele ficou marcada por essa coisa de que muitos mentiram pra ganhar dinheiro, outros provavelmente não mentiram e isso aconteceu, sabe. É isso que eu fico. É isso que eu não que a minha cabeça fica. Eu fico sem saber o que fazer, assim, o que pensar. Porque, como ele é muito famoso, e aí vozes da minha cabeça, tá, gente? Muitas pessoas assumiram que falaram porque queria mídia. E outros não falaram nada, só falaram o que aconteceu. E aí fica naquela: será que ele abusou de todo mundo que não disse o que falou? O que, sabe? E a imagem dele não ajudou, né, porque a partir dos anos 90 ele virou um freak, né. É. E aquilo também não ajudou em nada, né, porque além dele ter despirocado da cabeça, ele despirocou fisicamente, ele virou um doente, ele era completamente doente mental e físico, então também não ajudou em nada a defesa dele, né. Sim, assim, no caso do Michael Jackson, sendo bem sincera, eu não sei o que pensar. Eu também não. O que eu sei pensar é o seguinte, ele era mágico pra mim, ele era uma figura, mitológica, sabe, ele não era um ser humano na minha Uhum. cabeça criança, ele era um deus, ele era uma figura que continua na minha cabeça com 43 anos. Sim, Eu assisto um clipe dele hoje e eu fico é encantada. algo fora do padrão. Eu acho aquilo mágico. Então eu não consigo desgostar nem 1%, mesmo com toda essa história. Eu me sinto uma pessoa ruim por isso? Às vezes sim, até no caso de ouvir o Morrissey também. Mas o Morrissey eu consigo evitar às vezes, só quando me pega. Agora o Michael Jackson eu não consigo evitar de achar ele Estupendo. um mito, assim, de achar ele O Michael Jackson, eu acho que de todas as pessoas citadas, ele é o único que eu não consigo. Não, ele, eu gosto muito do material dele, mas eu acho que no caso dele, eu continuo gostando e eventualmente ouço, porque quando eu soube desse BOzão todo das questões dele, ele já estava morto. Acredito que dentro da minha cabeça, isso deve fazer alguma diferença, porque todos os outros que eu mencionei são pessoas vivas. Então o consumo do que eles produziram vai gerar dinheiro para essas pessoas que são ruins e estão vivas. No caso do Michael Jackson, quando eu soube desse rolezão todo, quando eu soube mesmo que eu tinha noção do que estava sendo falado, né? Ele já tinha morrido. Então, eu consumir o material dele não vai gerar renda pra ele, vai gerar pros filhos dele, pro pessoal que cuida do material dele e tal, mas não gera pra ele. Na minha cabeça, a família horrorosa dele. mas assim, na minha cabeça, eu acredito, tentando racionalizar, que isso deva fazer alguma diferença. Porque em todos os outros que eu mencionei, a principal coisa que faz eu sentir esse desgosto, eu não conseguir mais consumir, é porque automaticamente, quando eu vejo algo que envolve aquela pessoa, minha cabeça vira e fala: pô, tu vai dar dinheiro pra esse filho da puta continuar fazendo o que ele tá fazendo? Ter mais verba pra continuar fazendo e apagando, né? Agora que ele sabe que estão de olho nisso. E eu não consigo. E o caso do Michael Jackson, não. Quando soube dessa merda toda, ele já tava morto. Então, tipo, não tem como ele ganhar dinheiro. Ele já morreu. E o quanto eu vou ser cancelada de terminar esse episódio com o Rosberg. Rusber. É foda, cara. Mas o Michael Jackson realmente tem essa questão. E de todo mundo que foi mencionado, ele é o único que a minha relação é diferente. É, a minha E também. eu acredito que o fato dele estar morto faz diferença na minha cabeça. Porque todos os outros, eles estarem vivos, é a principal barreira pra mim. Eu vou dizer que eu acompanhei tudo e mesmo assim não mudou 1%. E eu me questionava se isso me fazia uma pessoa pior ou não, mas ele especificamente nunca mudou pra mim. É loucura isso, né? É foda, neguinha. É muito difícil, cara. Mas ouvintes, vocês têm coragem de dizer? Porque esse episódio vai ser um episódio. A gente se expôs aqui, eu vou até ser cancelada aí terminando com o Rosberg. Pô, cara, pior que eu acho que a gente nem vai. Não, pior que na internet, né, sempre dá um jeito. Mas a gente se expôs aqui, e no meu caso pega muito o afetivo de tudo isso, a Patsy também. Ouvintes, conta pra gente, pelo menos um, coloca pelo menos um, né, eu não devia gostar, mas infelizmente eu ainda gosto. Episódio polêmico, gostei, hein, Patsy? Não é, menina? Olha, esse aqui. É pra comemorar a chegada da primavera.
Dando desespero? É assim? É, Primavera Te Ama. Aliás, essa música linda, Timaya, você tá cancelado? Muito, hein? Foi muito cancelado também. Principalmente na época que ele tava tchilelê, né? Que não era uma pessoa nada legal também. Segundo o pessoal dizem. Não sei de nada. Segundo dizem, segundo corre na boca miúda. Conta pra gente, ouvintes, que se você devia não gostar mais, mas você gosta, tem autor, tem ator, tem música, acho que música é o que mais tem, né? Mas enfim, pessoal dos quadrinhos, que gosta de quadrinhos aí, tem alguns que eu tô sabendo, né? Tem um pessoal aí que gosta. Patsy, obrigada, meu amor. Eu que agradeço, meu bem. Obrigada, gente. Comentem, quero que vocês se exponham. A gente não vai julgar muito. E aí a gente só não bate na gente. E tem essa diferença, que nem eu falei. Às vezes você tem que saber por que a pessoa gosta tanto. Tem os motivos. Ai, tô passando pano. Não sei, contem pra gente. Esse foi o Papo Delas 84. Não devia gostar. Ponto. Gosto. Um beijo, ouvintes, e até o próximo. Tchau, tchau. Fica com os padrinhos agora. Olha, tem padrinhos, tá chegando. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É a hora dos apoiadores do mês, do Papo Delas Podcast. O sonho de madame da cafeína, o sonho de viagens da Paty. Seja um assinante no Catarse, ajude no Pix. Ouvintes incríveis são apoiadores do Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. E é aqui que a gente agradece vocês, apoiadores do mês de agosto de 2025, que nos ajudaram a manter o Papo Delas Podcast no ar e continuar, sonhando com as riquezas, com a vida de madame podcaster pelo mundo. Os apoiadores no catarse.me/Papo Delas Podcast, que assinaram o nosso Catarse, sim, em agosto de 2025 foi Marcos Colucci, Eduardo Ramos, Marco Antônio Júnior, Mayra Santos, Samuel Sobrinho, Fabrício Guzon, Elisnei Menezes. Gente, a gente ainda tem opção lá no PicPay, o aplicativo verdinho para quem usa o PicPay. Em agosto de 2025, quem apoiou com qualquer quantia, não tem assinatura, é o quanto seu coração quiser, lá no PicPay, que é @papodelas, foi Elsin Off, nosso físio manco. Elsin Off foi resistência, usou o PicPay quando ninguém mais pensou em usar, tá certo, meu amor. E além disso, galera, nós também temos o nosso Pix. A nossa chave Pix é o quê? O nosso e-mail, contato@papodelas.com. E nesse mês de agosto de 2025, quem fez Pix pra gente foi Lucas de Paula, O Edinaldo da Mata, Elaine Barbosa, Elaine, bem-vinda! O Henrique Oliveira, o Rick. e o Marcos Robles. Além disso, pessoal, a gente também tem o aplicativo da Aurelo, que é um app onde você pode seguir o feed do Papo Delas, ouvir os episódios e fazer a assinatura do seu apoio também. E lá, quem são os nossos assinantes? A Priscila Armani E o Léo Leocádio de Mello, estão lá os dois sempre ouvindo e assinando pela Aurelo. Se você ainda não tentou, vai lá, agora estão prometendo pagar a cada 30 dias. Tô acompanhando isso, parece que vai dar certo, gente. Vamos ter fé, galera. Gente, aqui fica nosso agradecimento a todinhos vocês que colaboraram para que o Papo Delas Podcast esteja no seu feed esse mês. Vocês são tão importantes pra gente, mesmo, é a motivação da gente por aqui. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. A gente conta com vocês e alguns outros, hein, pro próximo mês. #Gratarse e o Gratipix. Olha. Você ouviu Papo Delas Podcast.